Já reparou que cada um de nós sabe exatamente o que precisa para viver melhor? Mas a gente fica adiando. Por que não começar a mudar hoje? Agora. Viver melhor não depende de uma revolução. Começa devagar, de passinho em passinho. Pensando nisso, a Unimed criou o Mude um Hábito, um movimento que respeita o seu ritmo, porque é mais fácil mudar um hábito por vez. Faça parte desse movimento. Mudar um hábito muda uma vida. Mais um programa de Bem com a Vida está começando e hoje uma convidada especial, a Priscila, que sempre foi atleta e levou um susto com a palavra artrose, que você que não conhece vai aprender um pouquinho junto comigo sobre o que é, tratamentos, o que acontece com a pessoa que tem artrose. Bom, primeiro eu queria agradecer você ter aceito o nosso convite, Priscila, e dividir um pouquinho a sua experiência, que é uma experiência vitoriosa, com muita força de vontade, muito foco, que eu acho que em qualquer problema que nós temos no nosso corpo, a gente tem que ter isso. Muita gente desiste, mas você foi persistente, inclusive autora desse livro, Priscila, né? Que conta um pouquinho da sua história, os obstáculos que você teve, dividindo com elas e eles. E o blog, que faz o maior sucesso, né? Sim. Eu que agradeço, Graciana, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Que, na verdade, quando você descobre que não é o fim da vida, que não é o fim do túnel, não tem coisa melhor do que contar a experiência da gente esperando que outras pessoas também sejam beneficiadas com as informações e com a experiência, porque o que eu mais quero é que as pessoas não precisem passar por tudo que eu passei, entendeu? E graças a Deus hoje já tem pessoas do Rio de Janeiro, de Minas, de outros estados que me contam que estão melhor. Nós temos depoimentos no nosso blog de pessoas que melhoraram, né? Não é milagre, é dedicação, força de vontade e profissionais que possam te orientar, um trabalho multidisciplinar que funciona, e é essa a minha história. Vamos contar ao pessoal de casa. Você foi atleta profissional, jogou basquete, né? Sim, eu joguei basquete na Unimep, né? Peguei um pedaço dos tempos áureos, né? Que tinham várias jogadoras que eram da seleção brasileira, né? A Maria Helena Cardoso, que foi a técnica da seleção brasileira, me ensinou a jogar basquete. Então, por 6 anos, eu joguei basquete profissionalmente. Mas eu digo mais que eu sou amadora, porque eu parei cedo de jogar profissionalmente, mas eu joguei basquete apaixonadamente todo fim de semana, minhas férias inteiras, até eu ir no consultório médico e o médico falar essa palavra artrose. E naquele dia eu tive que ir no dicionário, porque eu não sabia o que era, né? Quais eram os sintomas? O que você percebeu de mudança no seu corpo para você procurar um médico? Eu até descrevo essa cena no meu livro, porque foi muito marcante, né? Que eu estava jogando com os meus amigos e o rapaz estava na minha frente, ele ia chutar e eu tentei chegar nele e o joelho não foi. Então a primeira sensação que eu tive foi de falta de reação da musculatura. O meu corpo não foi. Fazer um movimento que era tão normal, ele não foi. E depois começaram umas fisgadinhas no joelho. E começou no joelho esquerdo e depois passou para o direito também, porque você acaba forçando a outra perna, né? Com certeza. E olha, a Unimed convidou o ortopedista, o Dr. Remold, para explicar para a gente o que é artrose. Vamos entender um pouquinho melhor. Bom, a artrose é uma... Na realidade, a artrose é uma doença degenerativa da cartilagem articular. Quer dizer, o que é isso? A cartilagem articular é uma estrutura anatômica que reveste os ossos na altura das nossas articulações. Como tudo em nosso organismo, essa cartilagem também com o tempo vai envelhecendo. Então o desgaste, a degeneração desta cartilagem é o que caracteriza a artrose, tá?
Então, portanto, eu gosto muito de um artigo de um cirurgião de coluna, Kirkcaldy, Willis e Hill, que ele mudou até o termo, ele não chamava de artrose do disco ou desgaste do disco. O nome do artigo dele é A História Natural do Disco Intervertebral. Portanto, então, você pode dizer que a artrose é a história natural da cartilagem das nossas articulações. Como a ruga é a história natural da nossa pele, a calvície, o cabelo branco, isso tudo é envelhecimento. A grande questão é que a artrose ou o desgaste da cartilagem, ela tem vários tipos e várias classificações e várias diferenças. Existem aquelas artroses que o pessoal chama de artrose silenciosa ou artrose muda, onde o indivíduo tem um desgaste, uma artrose intensa, mas clinicamente ele não sente nada. Então é muito comum, a gente vem no consultório, vê uma radiografia, você vê uma artrose severa e pergunta para o indivíduo: você tem muita dor? Ele fala: eu não sinto absolutamente nada. Então essa artrose existe. E essa artrose tecnicamente não precisa de tratamento porque não leva a nenhuma queixa. Agora tem uma porcentagem considerável da população que tem artrose e tem clínica. A clínica principal, claro, é dor, mas existem outras clínicas: deformação das articulações, o aumento, deformidade, edema, desvios, rigidez, dificuldade para a pessoa se movimentar, muitas vezes uma artrose severa na coluna cervical, a pessoa tem dificuldade de manobrar um automóvel e assim por diante. Então a artrose, ela é uma doença degenerativa, ou seja, do envelhecimento, e ela deve ser tratada. Existem alguns mitos a respeito da artrose, que a artrose não teria tratamento, não teria solução, não teria isso, não teria aquilo. Isso não é verdade. Talvez o que seja verdadeiro é que a artrose não tem cura, mas a artrose tem tratamento sim. E na minha opinião, se você tratar bem uma artrose e ela a pessoa deixar de ter dor, não vai ter mais incômodo, você pode dizer que a artrose não está curada, mas se o paciente está bem e não está sentindo nada, com certeza ela está tratada. Então, a artrose, se você for pegar alguma classificação, alguma coisa, existem alguns tipos de classificação. A mais comum é chamar a artrose de primária e secundária. Hoje existem vários genes descritos em pacientes portadores de artrose. Então a artrose ela tem um cunho genético. Então geralmente a artrose primária é aquela artrose que tem um cunho genético. Ela começa em pacientes mais jovens, ela acomete múltiplas articulações, praticamente todas as articulações do corpo, e ela não tem uma causa específica. E a artrose secundária é uma artrose que ela é derivada de algum problema. O indivíduo lesionou o ligamento do joelho, operou o joelho, tirou o menisco, teve uma fratura, uma doença de quadril, e ele vai ter uma artrose nessa articulação que teve essa doença inicialmente. Bom, então vamos lá. Então a artrose não tem cura, mas tem tratamento. Qual seria o tratamento da artrose? O tratamento da artrose, basicamente, ele é multifatorial e multimodal e multidisciplinar. O que significa isso? Multidisciplinar. Você tem que tratar a artrose e vários profissionais podem e devem tratar a artrose. Por exemplo, fisioterapeuta, cinesioterapia, o educador físico na academia, ele pode orientar exercícios, fortalecimento da musculatura, a nutricionista com a diminuição do peso, você tem uma diminuição do impacto, uma diminuição da pressão sobre as articulações, você consegue através disso melhorar a dor, você consegue melhorar o padrão de vida. O fisioterapeuta ajuda a aumento da amplitude dos movimentos. Você pode, através do médico, usar determinados medicamentos, onde você pode buscar com o medicamento um alívio da dor. Existem drogas ou medicamentos chamados hoje condroprotetores, as drogas de ação lenta na osteoartrose, as drogas sintomáticas de ação lenta na osteoartrose. Isso tudo funciona muito bem e ajuda muito bem, tá? Então, por exemplo, os colágenos, glicosamina, condroitina, diacereína, o uso de colágeno associado à vitamina C e uma série de outros eventos.
Quanta informação, né? Deu para a gente entender um pouquinho melhor sobre a artrose, tá? Bom, Priscila, conta pra gente como foi o seu caminho no tratamento. Então, na verdade, eu fui em vários médicos, né? O primeiro médico falou para eu nunca mais correr, nunca mais fazer caminhada. Imagino para você que adorava jogar basquete, né? Não, eu saí de lá chorando, né? Saí de lá em prantos, falando o que eu vou fazer da minha vida se eu não puder me mexer. Eu não sei viver sem me mexer. Aí eu fui no segundo médico que falou alguma coisa sobre uma cirurgia. Mas como meu pai era médico, né? Ele sempre falava, você tem que ter no mínimo 3 opiniões, né? E aí eu fui num terceiro médico em São Paulo que cuidava de amigos meus que também eram jogadores de basquete. Aí ele falou, você precisa fortalecer a musculatura e perder peso, né? Então eu falei, então é esse o caminho que eu vou seguir. Priscila, como fica a cabeça no momento desse? Bom, quando eu descobri que eu tinha artrose, né? Lógico, nossa, passa 1000 coisas mesmo, porque eu nem sabia o que era, né? Mas você começa a sentir os sintomas. E um sintoma que te impede de se movimentar, ou você vai se movimentar com dor. Só que o meu choque maior foi 3 anos depois. Porque 3 anos depois eu não consegui mais correr. E sem correr você não consegue jogar basquete. E aí eu entrei em depressão, né? Então eu fiquei 4 anos sem fazer exercício nenhum. Aí só piorou, porque eu fiquei sem movimentar a articulação e eu ganhei mais peso, né? Porque daí você quer comer chocolate, né? Você desconta em algo que venha te dar algum tipo de prazer que não seja o movimento. E o sobrepeso, ele prejudica, né? Prejudica absurdamente, só piora uma articulação, porque minha artrose é no joelho, então todo o peso... Pressão, né? Todo o peso que você tem a mais vai piorar a situação. Olha só, gente, a cabeça não adianta, né? É o centro de tudo. E por isso a nossa psicóloga do programa, a doutora Idamis, vai falar um pouquinho de como é que a gente lidar com essas mudanças bruscas no decorrer da nossa vida. Vamos dar uma olhada. Se eu pensar em alguém com artrose, eu vou pensar em alguém que está sentindo dor e está sentindo uma dificuldade de se movimentar, uma imobilidade. Então a qualidade de vida dessa pessoa estará sendo reduzida certamente. Se eu pensar no ser humano em sua totalidade, ele vai ter aspectos físicos, emocionais, culturais, construções de crenças, aspectos ambientais que vão estar se relacionando o tempo todo. Nessa medida, se eu pensar nesse ponto de vista, a emoção e o corpo físico vão estar lidando o tempo todo, vão estar se rearranjando, né? Então, uma pergunta que a gente pode estar fazendo quando a gente olha por esse ponto de vista é que, será que algum sintoma físico meu quer expressar algo que não está sendo dito do meu ponto de vista emocional? Então, por exemplo, o que eu posso pensar? Se eu estabelecer alguma meta, que para mim nesse momento ela é uma meta muito distante, muito inatingível, eu não me sinto capaz de atingir essa meta nesse momento da minha vida, eu posso estar construindo alguns subterfúgios físicos, sem eu perceber, claro, para que eu não atinja essa meta. E aí não é que eu não estou atingindo a meta, é porque eu estou com algum sintoma físico. Né? Se, por exemplo, para eu atingir a meta, eu preciso entrar numa competitividade e eu tenho uma crença limitante que competir é agredir, né? Se eu tenho essa visão distorcida, eu posso não ir adiante na minha competição, porque eu vou ficar com medo com medo do meu potencial agressivo. Então, como é que eu vou lidando com essas emoções? Então, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, mas é importante a gente olhar com carinho, olhar com respeito a história de cada um e entender dentro do seu próprio sistema qual é o sentido que faz isso para cada pessoa. Mas uma pergunta a gente pode fazer de uma forma muito mais ampla, que é essa pergunta: será que o meu sintoma físico, ele quer expressar algo que o meu organismo, enquanto um todo, não está conseguindo expressar através da minha linguagem verbal?
Então, essa reflexão, acho que ela é importante para a gente estar levando para todos os sintomas físicos que a gente possa ter. Então, a minha busca, na verdade, nessa reflexão é isso, né? Qual é a ponte que eu, particularmente, estabeleço entre o meu mundo emocional e o meu mundo físico, e se nessa ponte o meu mundo físico está expressando algo que o meu emocional não está podendo dizer. Bom, outro fator muito importante que a gente estava conversando, né, Priscila, é a parte de atividade física, fisioterapia e osteopatia. Foi pontos fundamentais na sua recuperação, né? Sim, tem fisioterapeutas maravilhosos como o André, que me ajudaram muito. É muito importante você ter profissionais qualificados nesse momento para te ajudar, entendeu? É lógico que você tem que fazer a sua parte, né? Porque tem muita gente que vai uma vez na osteopatia e quer que aquilo funcione. Não é assim. Trabalho de formiguinha que funciona, né? Então, osteopatas, fisioterapeutas e educadores físicos, vários educadores físicos me ajudaram a seguir esse caminho de alcançar um pouquinho mais a cada dia, equilibrar o corpo, a biomecânica. Eu aprendi tanto sobre a biomecânica e como muitas das coisas que a gente faz, né, de posturas que a gente tem no dia a dia, você fica muito pendendo para um lado só, você aprende muito como você também entender como o seu corpo funciona. E por você ter sido atleta, você acha que ajudou na recuperação? Ah, sim, com certeza. Eu acredito que o basquete me ensinou, né? Quando você pratica um esporte assim, você aprende a ter disciplina, você aprende que as coisas não funcionam de dia para a noite e você aprende a ser obediente, né? Então, da mesma forma que eu obedeci a minha técnica, eu obedeço esses profissionais. Então, a partir do momento que eu escolho um profissional para cuidar de mim, eu vou ouvir o que ele fala e vou fazer do jeito que ele falar para fazer, porque eu estou confiando no trabalho dele. Com certeza. E por isso a gente convidou o André para estar falando um pouquinho sobre a importância da fisioterapia na recuperação, né, do tratamento aí da artrose. Vamos conferir. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do trabalho da fisioterapia em pacientes portadores da artrose, do desgaste, né? Inicialmente, a gente faz uma avaliação prévia para detectar possíveis desequilíbrios musculares que promovem um desalinhamento do membro inferior, causando esse processo de desgaste da cartilagem, que seria a artrose. Após detectado esses desequilíbrios musculares, a fisioterapia entra com um trabalho de reequilíbrio muscular, trabalhando desde o fortalecimento da musculatura que estabiliza e que mantém esse alinhamento do membro inferior, como também o alívio das dores na articulação, principalmente de joelhos e quadris, como também um relaxamento, uma liberação miofascial da musculatura que se encontra em espasmo protetor, que promove também dores na região da coxa, do quadril e da coluna lombar. E agora a gente vai falar de suplementação, né? Porque a gente ouve falar de colágeno, de C2, enfim, deve ter vários aí componentes. Você fez o uso? Sim, eu usei. Eu posso falar como alguém que tem artrose, né? Eu não tenho, assim, o lado do conhecimento para falar o que realmente acontece, mesmo porque tudo que eu fiz foi uma combinação de fatores, né? Eu tomei glucosamina e condroitina por muito tempo, hoje eu tomo o C2, né? A gente nunca sabe qual é a porcentagem do que está funcionando, mas com certeza existem estudos, né, que provam hoje em dia, né, que o C2, a glucosamina e a condroitina, que é uma substância que seu próprio corpo produz, só que não o suficiente quando você tem uma lesão, né? Então, isso também foi parte e continua sendo parte do meu tratamento. Tá vendo só? Por isso a gente convidou a farmacêutica Cristina, da Rede Drogal, para explicar um pouquinho para a gente sobre essa suplementação. Vamos conferir. A artrose é uma patologia que acomete hoje um número imenso da população. Antigamente, a artrose era uma patologia específica de idosos, hoje já não mais. A artrose ela é manifestada em várias idades. Isso tudo em virtude da correria do nosso dia a dia e também o fator genético que acomete algumas pessoas.
A artrose não tem cura, mas existem várias formas de você diminuir os sintomas. A artrose, ela causa uma dor intensa nas articulações. Para isso é muito importante manter atividades físicas de baixo impacto, de forma com que não tenha essa dor excessiva das articulações, mas também essa atividade física auxilia ao aumento da circulação e, consequentemente, diminui a dor causada pela patologia. Hábitos alimentares também é muito importante. E usar no dia a dia produtos, suplementos que ajudem na formulação e também na resistência das nossas articulações, que são a base de colágeno. Então, usar no dia a dia produtos que sejam ricos em colágeno, ela é muito importante e também alivia os sintomas. E o tratamento convencional, com orientação médica, é muito importante o uso de anti-inflamatórios que não sejam esteroidais, que faz com que também amenize bastante a dor do processo inflamatório. Na Rede Drogal você encontra uma linha completa de suplementos, produtos e vitaminas que ajudam a amenizar essas dores causadas pela artrose e evitar ao máximo contrastes de temperatura. Frio excessivo, calor excessivo também ajuda a amenizar todo esse sintoma. Quanta informação bacana, né? Profissionais qualificados para estar sempre nos orientando. De repente, você que está sentado aí, não custa, né? Faz um exame, conversa com o médico. É sempre bom, porque não adianta. Vai chegando a idade, vai tendo desgaste que é natural, né, da vida. E a gente tem que sempre fazer a prevenção, como eu digo em todos os programas, com todos os temas, com todos os meus entrevistados, a prevenção é o melhor remédio. Então, você que de repente começou com uma dorzinha no ombro, no quadril, porque a artrose dá em vários lugares do corpo, né? Sim, e foi engraçado, né? Porque eu pus 2 vídeos na internet para ajudar a contar minha história e falar, olha, gente, quem sabe o exercício funciona para você também. E as pessoas começaram a me escrever do Brasil inteiro, falando, esse exercício que você faz serve para quem tem artrose no acetábulo, no calcâneo. E eu, tipo assim, eu não sei, eu só tenho artrose no joelho, né? Mas graças a Deus, aí profissionais qualificados, né, vieram me ajudar. Então hoje eu tenho um canal no YouTube, Vencendo Artrose, um site, um blog, Vencendo Artrose, Instagram, Vencendo Artrose, fanpage no Face, Vencendo Artrose, porque eu não quero vencer a artrose sozinha, eu quero que as pessoas que têm artrose também vençam, né? Então, existe muita informação legal que a gente tem de profissionais que, assim, de forma muito generosa, contribuíram e continuam contribuindo para o nosso canal. Que bacana. Eu tenho certeza que você também contribuiu com o nosso programa, com o nosso canal também nas redes sociais. E como eu disse, né, isso serve como um alerta para você que já descobriu que tem, de repente acha que acabou, né, a sua atividade física, dores pro resto da vida. Não, tá aqui um exemplo para você. Ela faz atividade física, ela tem os movimentos, ela está falando que ela sobe, desce do carro, sem dor nenhuma. Né? Então, isso é muito importante. E para você que, de repente, aí já está começando como eu, passou dos 40, precisa começar a cuidar um pouquinho melhor das nossas articulações, porque com o passar dos anos é inevitável. Então, é que a gente envelheça, né, com saúde e sempre prevenindo. Bom, a Lourenço Alimentos, você já falou que gosta de pimenta, fiquei feliz porque essas pimentas aqui, ó, do sabor da Índia, são deliciosos. Tem vários tipos de pimentas que você pode estar preparando um prato, numa salada, enfim. Tenho certeza que você vai adorar e a Lourenço pediu para te entregar com o maior carinho. Eu agradeço muito por esse presente e por essa oportunidade de compartilhar a minha história também. Nosso programa está aberto, quando você quiser, pode voltar trazendo mais informação para a gente, que é o que a gente tenta passar toda semana para vocês, informação sempre na área da saúde e da beleza também, porque faz bem para o ego, né? Está tudo relacionado, né? Nós somos um só e tudo está integrado, né? Nós somos um ser integral. Uhum.
Então tá aí mais uma dica para você do De Bem com a Vida. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta com um novo tema. Mas você sabe, pegou no metade? Quer assistir ele inteiro? Tem várias reprises nos canais 26 e 526 da NET durante a semana toda. Na sexta-feira a gente entra no canal no YouTube, que você pode assistir na íntegra, e vários pedaços que a gente vai colocando nas nossas redes sociais. E essa cesta deliciosa, você pode ganhar uma também. É só correr no nosso Instagram de Bem com a Vida Piracicaba e participar do sorteio. A gente vai estar sorteando 2 cestas do Sabor das Índias, igual a sua. Nossa, que delícia. Obrigada, viu? Fica com Deus e até semana que vem com mais um De Bem com a Vida. Já reparou que cada um de nós sabe exatamente o que precisa para viver melhor? Mas a gente fica adiando. Por que não começar a mudar hoje? Agora. Viver melhor não depende de uma revolução. Começa devagar, de passinho em passinho. Pensando nisso, a Unimed criou o Mude um Hábito, um movimento que respeita o seu ritmo, porque é mais fácil mudar um hábito por vez. Faça parte desse movimento. Mudar um hábito muda uma vida.